Espere um pouco, Jesus já volta. Paz seja com todos. Graças a Deus, aqui estamos nós, né? Mais uma, para a glória do Senhor Jesus. Bom, alegre por todos. Du, obrigado, Du, você está aqui. Bendito seja o Senhor. Na sexta-feira, eu fiquei devendo uma pergunta da irmã. Foi meu filho que lembrou, ele disse: meu pai, o senhor esqueceu. É que eu estava respondendo, ou comentando, né, o questionamento do pastor. Aí, quando ele olhou ele avisou o relógio, meu Deus. Aquele jeito bem discreto dele, como sempre. Aí, quando eu chegar aqui que olho, já tinha passado o horário. Aí foi mais uma festa que concluí. Bom, mas graças a Deus por isso, porque tivemos assunto aquele tempo todo e terminamos alegres. Aquilo que eu podia gravar e publicar, eu coloquei no áudio-vídeo e passei para a conta do pastor, quem tem intimidade com ele pode pedir a cópia. Aquilo que for possível gravar e passar, eu estou fazendo isso. Sonhei tanto. Eu pediria aos irmãos. Sim? Tá bem. Se a vontade de Gé, faz assim que eu paro logo, para não te esquecer. Eu pedi dos irmãos, quem tem apostila, por favor, leiam. Porque tem muita coisa acumulada. Entendeu? Vou pegar aqui, como está aqui, não passa a terceira linha. Muita coisa, você dá uma lida, vê o que é que traz dúvida, o que é que produz pergunta, o que é que acha que vai ajudar e alimentar e traz para nós. Eu achei uma coisa interessante, né? Nós começamos falando escatologia, né? Escatologia, maravilha. Apocalipse, volta de Cristo, vamos nessa. Aí apareceu uma pergunta: como reconhecer o falso profeta? Está dentro do assunto? Tá, sim, está exatamente dentro do assunto, maravilha. E fomos nós. E aí começamos a ver, né, as profetadas, as profetizes, os profetandos, os profetados atualmente. E aí paramos em casamento, divórcio, desquite, aí ficou parecendo que estava fora do assunto, com a cabeça mais fria em casa, analisando direitinho. Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei mais fortemente agora à noite, então vou falar. Parece que não tem nada a ver divórcio, casamento, com volta de Cristo, arrebatamento, igreja. Parece que não tem nada a ver. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando foi falar acerca da vinda dele, do fim do mundo, quando foi falar acerca do dia do arrebatamento, que há teólogos que não acreditam que vai existir o dia do arrebatamento, ele quis falar sobre isso. Ele disse: assim como foi nos dias, primeiro, Sodoma e Gomorra, assim como foi. Aí a relação que ele traz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso. Também fiquei devendo essa resposta. Veja bem,
Quando Jesus Cristo estava conversando com os apóstolos, ele estava falando sobre casamento no seu contexto completo, tá? De convivência, virgindade, marido, marido, mulher, casar, ficar no lugar do irmão, que tinha que ficar no lugar do irmão, se morresse não desse fruto, né? A questão de Judá e Tamar, que chegaram a perguntar se a mulher teve um marido, morreu, teve outro, morreu, teve outro, morreu. Na ressurreição, qual deles será o marido dela? Tudo foram perguntas que fizeram para Jesus, para ver se ele dizia que Moisés estava condenado porque deu o divórcio, ou as pessoas estavam corretas por se divorciar. Aí, resultado, para não usar a palavra divórcio, para não dar polêmica, para não dar às vezes até discussão na igreja, aí a maioria das pessoas que tratam desse assunto, dos teólogos, eles preferem dizer que esse assunto foi acerca do dote. Aí não, isso aí foi uma questão de dote. O que era isso? Então a pessoa casava, recebia aquele dote, né? A depender da possibilidade do pai. Então se a mulher traísse, né? Ele poderia devolver, tá? Devolvia ela e devolvia o dote também. Mas o que acontecia naquela época era isso: os homens largavam as esposas por qualquer motivo, tá? Ah, eu gostei muito de você, maravilha, nós casamos, mas você é baixinha, não dá para ir mais não. Aí arranjava qualquer defeito, aí dava carta de divórcio e não era obrigado a devolver o dinheiro, nem pagar o dinheiro, certo? Então, pessoal, volta esse assunto somente para isso, né? Somente para isso, para se sair da polêmica inevitável, certo? Porque Léia, Rebeca, Vasti, mas tem gente que não tem essa mesma sorte. É Judéia, é Samaria, é Belém, é o tipo da esposa que tem, mas também dá a vida por ela, cuida dela, aceita ela. Deus chegou a dizer para Jerusalém: tu que te maculaste com muitos amantes, ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Ninguém vai querer esse assunto, isso não é assunto. Então o pessoal prefere falar de dote, ok? Então, a princípio é isso. Mas, meu Deus do céu, não dá para suportar. Aí Jesus Cristo falou assim: em caso de fornicação ou em caso de adultério, pode divorciar sim, deve divorciar sim. Ele não esmagará a cana quebrada, não é isso? Nem apagará o pavio que fumega, até que venha estabelecer o juízo. O Senhor Jesus, Deus, Ele não coloca um fardo além do que a gente pode suportar, certo? Na questão de talentos, que isso a palavra de Deus é abrangente, serve para tudo. Um recebeu um talento, outro recebeu 12, outro recebeu 5, outro recebeu 10. Mas cada um conforme a sua força, desenvolveu conforme a sua força. Há pessoas que não suportam isso. Foi o que Jesus falou: nem todos podem receber esta palavra. Ou seja, se considerar casamento um sacramento, como a Igreja Católica considera, nem todos podem receber esse sacramento. Mas vai convencer alguém disso. Quem é que nasce, cresce, chega à puberdade, à mocidade e não quer casar? Hoje em dia já se leva mais por causa do homossexualismo latente, certo? Mas antigamente um rapazinho, uma mocinha não querer casar já ficava meio esquisito diante da família, né? Mas chegavam ao ponto de alguns serem eunucos, uns por natureza, por nascimento, por assexualidade, não homossexualidade, eram eunucos, certo? E outros se faziam a si mesmos eunucos, tá? Para se dedicar somente às coisas de Deus. O que é que nós vemos em linguagem apostólica e conselho apostólico? Bom seria que o homem não tocasse mulher. Oh, meu Deus, não é por causa da mulher, não. É por causa do homem. O homem lê pouco, o homem estuda pouco, o homem ouve pouco. O homem se dedica pouco a essa coisa. Tá? É muito prático, é muito lógico, é muito objetivo. E
esse drama, né? Esse de Cristo e a noiva, da noiva e o noivo, né? Essa dramaturgia da vida real, retratada em Cantares, o homem não está disposto a isso. É caçar, pescar, defender a casa e providenciar comida. É cesta básica, é residência, trabalho, emprego, proteção e disciplina. A mulher não, a mulher já pensa na cor da casa, na cor da cama, na cor do lençol, no tipo de comida, é coisas assim, cada um na sua área, certo? Então, por causa do homem, não por causa da mulher. Então, porque o homem não sabe brincar de boneca, né? Desculpe os homens, né? Estou fazendo ponto não, mas os homens não sabem brincar de boneca, então bom seria que não tocasse boneca, mas, então o que é que acontece? Para não abrasar, é outra desculpa que se tem para casamento, isso está bem mais dentro das religiões. Para não ficar abrasado, é melhor casar. Aí a razão do casamento foi Deus, o lirismo, né? A maravilha do convívio, da descoberta um do outro, não foi só para não abrasar. Aí resultado, quando para a razão, o motivo do abraço, aí a razão do casamento também vai pelo ralo, é da nossa geração. Certo? Aí meu pai, lá você perguntava. Jesus foi usando na doutrina, ele diz assim, agora os maridos não levam as esposas como Cristo, como igreja. Aí assim, se o homem está ligado à mulher por outra vida, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Pergunta, se separou, o outro está vivo. Se essa pessoa se casa com o outro, ele está em adultério. Segundo, já que se faz analogia com a igreja, Cristo como cabeça, ele teria todos os motivos para se separar da igreja, uma vez que a igreja é doutrina, que acha. Cristo teria todos os motivos para dar carta de divórcio à igreja pelos pecados que ela comete. Porém, Cristo suporta a igreja ao ponto de dizer assim, ó, quando ele fala das 10 filhas, ele diz assim, ó, é ver o noivo. Porque você vê que por várias vezes ele faz essa analogia entre Cristo e a igreja e o casamento. Mas a pergunta que eu fiz é, se pode se separar, quem casa com essa divorciada, já que ela está ligada ao marido enquanto ele vive, está em adultério, em comunicação, ou ela está livre e o outro não está livre? Tá bem. Primeiro eu quero defender a igreja santa, noiva imaculada, amiga minha, irmã minha, tá? E santa minha do Senhor. O que for igreja, o que é igreja, está preparadíssima para ser arrebatada. Santa, pura, maravilhosa, digna do Senhor. Igreja. Agora a congregação tem de prostituta a alcateia. Entendeu, mano? Então a igreja, ela é Isso. Agora, Deus em relação a Jerusalém, Deus em relação a Judá, Deus em relação a Samaria, Deus em relação ao povo de Israel, adulteraram com pedra, com pau. Deus se queixou, aonde foi que você não se prostituiu? Debaixo de tudo que foi árvore que apareceu. Tá? E ainda faz uma queixa, que o pessoal lê ao contrário na Bíblia. Está escrito assim, pode, né, um homem, né, aceitar de volta uma mulher que se maculou com tais amantes, né? De maneira nenhuma. Pois é, Deus faz disso uma queixa. Calma, é por isso. Deixa eu concluir aqui, senão a gente vai para outra coisa, fica só você. Faz pergunta, mas capturaram as pessoas, né? Então, vamos, cara, e cobra o Zé, já. Mano, estava falando, aí Deus faz a seguinte queixa. Filhos do homem, eles dizem que
quando uma mulher adultera com outro, debaixo de cada carvalho, de cada árvore verde, que o marido não volta com ela, que não deve acessar de volta. Não, eu não. Deus diz, eu não. É o homem que faz isso, mas eu não. Eu trago de volta, eu quero de volta, eu restauro, eu quero de volta, o meu amor é maior. Ele disse, eu quero de volta. Volta para mim, tu que te maculaste com muitos amantes, ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Esse é o amor de Deus. Tá? Então tem duas formas de casamento glorificar Deus. Uma é que já falei nesse instante, vou só repetir. Excelente, terna noiva, terno pai, terna família, terno colégio, terno trabalho, terno emprego, terna casa. Maravilha, tem gente que tem esse privilégio. Mas tem outros que não. Tem outros que não, vai buscar o lá. Vai buscar o lá e santifica. Coloca nome nela. E às vezes ela não honra esse nome que recebeu. Às vezes eu estou falando isso para que ela tem pastor na frente, que, no caso, fica preparado para essa hora. Você um dia ainda vai receber no seu gabinete um casal, tá? O pastor, uma maravilha 10, ou o marido, uma maravilha 10, excelente pai de família, excelente no trabalho, excelente, uma pessoa 10, tá? E a mulher, todo mundo sabendo que é menos um. Mas ele ama, ele suporta, ele tolera, ele quer e prossegue e não quer que ninguém fale mal dela. É preciso entender, olha, esse amor que você sente por ela é o mesmo amor que Deus sentiu por Jerusalém. Não deixe mesmo, não. Foi desses assuntos que Jesus Cristo falou que o pessoal achou ruim. Tem pessoas que recebeu a gente só fala esse tipo, e Deus dá a ele amor, perdão, misericórdia, paciência suficiente para suportar e tolerar e receber de volta. Tem pessoas que foram levantadas para isso. Tá? Então, a questão, prostituição, fornicação, pode separar. Entendeu? Foi Jesus que disse, ok? A não ser, não é isso? A não ser em caso de fornicação, que é uma tradução. A não ser em caso de adultério. Então, a não ser que não se houver adultério, se houver fornicação, está autorizado de volta. Agora, se perguntarem, mas não era assim que eu queria. É só uma questão de opinião, não se discute, né? O que é que não se discute, meu Deus? Gosto não se discute? Pois é. Vai, divorcia, pode separar, certo? Mas não era isso que eu queria. O Senhor chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis. E tu não quiseste. Mas ele quis. Tá, a questão Oséias. A questão Oséias. Meu pai, como é que eu falo? Se fosse homem, segundo homem, o que é mais difícil para Deus não é só força de expressão. O que é mais difícil para Deus é essa questão de verdadeiro, absolutamente verdadeiro, completamente verdadeiro, absurdamente verdadeiro. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele faz e fala e mostra em verdade, em verdade. Ele queria colocar uma profecia viva aos olhos de todo Israel. Porque Israel estava praticando uma porção de coisas que estava... Meu pai, não há outro Deus além dele, entendeu? Nem depois dele outro Deus se fez, ok? Mas Deus, na sua santidade, tá? Estava sendo arranhado, ultrajado, ferido e machucado pelo que o povo estava fazendo. Ele simplesmente devolveu. Agora vocês vão assistir um homem de Deus, que era considerado assim, vocês vão assistir um homem de Deus praticando o que não presta. Mandou desfilar pela cidade.
uma profecia viva, para que o homem sentisse como é ruim o adultério, como é ruim a transgressão, como é ruim o pecado. Ali foi uma profecia viva, vocês agora vão ter que suportar. E uma outra, no país. Por que Jesus Cristo comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento? Que tem a ver casamento com volta de Cristo e arrebatamento? Tem a ver com tudo. Voltando aqui a questão, Oséias. Agora você vai e toma uma mulher amada de seu amigo. Não foi uma mulher rejeitada, não foi uma mulher pisada, não foi uma mulher maltratada, não foi uma mulher obedecida. Não, amada do amigo dele. Profecia viva diante de Israel. Eu creio que muita gente, quando via aquilo na rua, abaixava a cabeça e se envergonhava. Mas não podia dizer nada. Porque ali era o retrato deles. Eles eram assim. E como é o povo, assim é o profeta. Está escrito? Então, como Deus é verdadeiro, absolutamente verdadeiro, plenamente verdadeiro, amplamente verdadeiro, absurdamente verdadeiro, Ele mostrou a verdade como ela era. É o caso de Oséias. Tá? Por quê? Os céus proclamam a glória de Deus. Maravilha. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A glória de Deus. E a obra das suas mãos já são 12 professores, 12 mestres extraordinários e espetaculares. Tá? Já são 2 leis maravilhosas e imutáveis. Um dia faz declaração ao outro dia. O que um dia ensina, o que um dia passa, não dá. Você, quando chegar no fim do dia, você vai precisar passar aquele ensinamento para o dia seguinte. Um dia faz declaração ao outro dia. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Tudo isso aí são leis, mandamentos, regras, o suficiente, como está escrito, para que o homem fique indesculpável. Até aí, sem Bíblia, sem sacerdote, sem pergaminho, o homem fica indesculpável. Abre as suas mãos, um dia faz declaração, sem linguagem e sem fala, ouve-se as suas vozes. Então Deus não precisa nem de linguagem, sem linguagem, sem fala, nem de linguagem, nem de fala para estabelecer a vontade dele. Mas tem a linguagem do sol, da lua, dos peixes, das aves, dos animais, naquela época, dos grandes monstros marinhos, né? Tudo isso tinha voz e fala, que retratava a voz de Deus. Sem linguagem, sem fala das suas vozes, até o fim da terra. Tá? E as suas palavras até o fim do mundo. Nesse conjunto de leis, de amparos, de arautos, né, ele estabeleceu a sua lei. Ele fez o seu tal. Amados, olha, mandamento, determinação, aliança, rigores da lei, estatuto, Senhor, perpétuo, estatuto perpétuo. Todas essas coisas são para estabelecer a vontade dele. Retratava a voz de Deus. Porque o amor é mais amor que o meu amor. O meu amor